Isso. Vamos começar do princípio então, Caroline. O que é um banco de horas? Sim. É o Itaú, em vez de cédulas, relógios? Não. Lógico que não. O banco de horas é a possibilidade que o trabalhador concede à empresa para que, ao ocorrer a ocorrência de horas extras, digamos, o trabalhador faz horas extras. Em vez dele receber essas horas extras em dinheiro, ele recebe em horas de folga. Para desfrutar a hora que ele quiser ou a hora que a empresa quiser? Na hora que a empresa quiser. Esta é a regra, né? A legislação, existe uma legislação específica, que é a Lei 9601 de 98, Sim. que alterou o artigo 59 da CLT, onde nesse artigo 59 se dá a possibilidade das empresas, então, de instituírem esse banco de horas mediante negociação coletiva, ou seja, convenção ou acordo coletivo, onde a empresa fecha o acordo com os sindicatos da categoria ou entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Então, é necessário instituir esse banco de horas, que é um documento, que nesse documento tem regras. Então, se for aplicado apenas a regra da CLT, do artigo 59, não prevê nenhum outro tipo de possibilidade para que o trabalhador escolha as horas. As horas de folga. Sim, o próprio empregador que escolhe qual dia melhor para que seja retirado essas folgas. A não ser que no acordo coletivo tenha uma previsão diferenciada, que isso também é possível. No acordo coletivo, é possível que tenha se feito uma criação através de alguma cláusula onde se conceda ao trabalhador o direito de escolha. Mas a regra é que o próprio empregador que escolha quando serão essas folgas. E é muito comum o uso de banco de horas ou é esporádico, eventual, uma empresa ou outra? Pois essa questão do banco de horas, ela surgiu para flexibilizar realmente um pouco os direitos trabalhistas. Qual era a regra anterior? Tu trabalhava horas a mais e recebia isso em dinheiro. Sim. Com aquela questão ali de 98, no governo do FHC, com a crise, com algumas questões assim, o que ocorria? As empresas, para não demitirem os trabalhadores, quando existia pouco serviço, elas acabaram então fazendo algum tipo de trâmite, onde foi aprovada essa legislação que alterou a CLT, em que não existia a atividade empresarial e para que não ocorresse a dispensa dos trabalhadores, haveria compensação em outra oportunidade. Então era uma questão sazonal, existia em um período um pouco mais de trabalho e aí em outros períodos não existia mais tanto trabalho, então era possível que os trabalhadores folgassem, né? Mas hoje se parte de um outro princípio, tu tem que trabalhar primeiro para gozar das folgas posteriormente. Sim. E isso precariza então a relação de trabalho, não? Pois é. Favorece quem tem que desembolsar valores e precariza quem fica para receber, não? Porque antes a intenção era para que as pessoas não fossem demitidas, os trabalhadores não fossem demitidos. Então, para isso, eles concordavam em instituir esse banco de horas. Hoje, de 98 até 2012, já se passaram aí alguns anos em que isso se perdeu um pouco. Então, se instituir o banco de horas acabou sendo uma coisa rotineira, sem o princípio que ensejou essa criação, ou seja, sem aquela questão de ameaça de demissão e uma questão diferente. Então quer dizer que isso precariza a relação de trabalho, Carolina? Me parece que sim, mas aí os trabalhadores precisam analisar isso com muito cuidado, porque se é necessária uma negociação coletiva, os próprios trabalhadores precisam estar cientes do que vai acontecer nessa forma de trabalho, em que a regra é 1 hora trabalhada extra por 1 hora de folga. 1 por 1. 1 por 1. Mesmo final de semana, domingo, feriado. Tudo igual. Tudo igual. Isso é que a legislação, é o que a legislação prevê. Qualquer outro tipo de situação mais benéfica pode ser construída através de um acordo coletivo ou convenção coletiva.
Mas a regra é 1 por 1. Parece meio injusto, né? Trabalhar 1 hora a mais no sábado ou no domingo e aí vai folgar numa terça, numa quarta. Parece meio... Sim. Não dá vontade de se coçar, né? Pois é. Acontece, né? E qual que é a dúvida, antes de irmos ainda para o breve intervalo, doutora Caroline, qual que é a principal dúvida que os trabalhadores trazem a respeito desse banco de horas? Qual é a principal demanda que o Sindasp atende? A principal questão é a questão do controle disto, porque é necessário que a empresa mantenha um controle em que o trabalhador tenha ciência de quantas horas ele fez extras a mais e quantas horas ele tem para tirar em folga. Então, isso tem muitos problemas, as empresas às vezes não divulgam isso da forma adequada e isto pode vir a descaracterizar esse banco de horas, onde as cláusulas desse acordo coletivo não foram cumpridas. Sim. E tem que fazer um controle à parte, ou dá para controlar isso no cartão ponto? Tem que ser um controle individual e pode ser dentro da mesma questão das empresas da folha do controle ponto, mas é necessário que tenha uma discriminação em relação a essas horas extras. E isso tudo tem que estar passível de fiscalização pela delegacia de trabalho, pelo próprio trabalhador, mas é sonegada essa informação? Geralmente, às vezes, tem alguns problemas em relação a isso. Geralmente os trabalhadores eles aprovam em assembleia e depois eles vão começar a ver na prática os prejuízos desse sistema, sendo que a atividade insalubre e a atividade perigosa, os trabalhadores que estão submetidos a isso, é necessário a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego também. Além do instrumento do acordo coletivo, é necessário que o Ministério do Trabalho aprove esse banco, senão também não teria validade. Então a empresa tem que acordar com o sindicato e isso tem que ser homologado diante do Ministério do Trabalho? Sim, todos os acordos coletivos precisam ser homologados pelo Ministério do Trabalho. Mas no caso desse trabalho perigoso e insalubre, é necessário que o Ministério do Trabalho autorize a existência desse instrumento, se não autorizar. Mas a empresa e o sindicato e o Sindasp acordando, o Ministério do Trabalho acata, né? Sim. Ou tem posto algum... Salvo essas questões aí de atividade insalubre e perigosa. Isso não pode ter banco de horas? Se o Ministério do Trabalho autorizar, é possível. Se não autorizar, não. Complicado isso, né? Tem as horas extras, se trabalha em feriado, aí vai folgar em dia de semana comum. Bom, a gente vai aprofundar mais essa questão daqui a pouco com a doutora Caroline Soares de Almeida, do Departamento Jurídico, assessora jurídica do Sindasp, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça, a análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni, a nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura, a valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente, a verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio Andréa Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pan-grisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença.
a pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Este é o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. Ao vivo, às terças-feiras, a partir da 1h30 da tarde. E a reprise é logo mais a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br para Florianópolis de novo e para o resto do planeta pela internet. Nesta semana temos o prazer de receber a advogada doutora Caroline Soares de Almeida, assessora jurídica do Sindasp, que está aqui falando sobre um assunto muito interessante, muito pertinente aos trabalhadores, que é o tal do banco de horas, que é uma espécie de compensação, né? Uma forma de compensar horas extras trabalhadas, ao invés de serem pagas em espécie, fica lá acumulando para desfrutar, gozar em folgas. Exatamente. E uma vez acordado entre a empresa e o sindicato, homologado diante do Ministério do Trabalho, todos os trabalhadores daquela empresa são obrigados, estão sujeitos a terem suas folgas acumuladas num banco de horas, ou um ou outro pode exigir isso em dinheiro? Todos estão sujeitos à norma? Sim. Se a Assembleia dos Trabalhadores aprovar o banco de horas... Vale para todos. Isto aí, todos são submetidos a isso. Inclusive, algumas cláusulas desse banco de horas, ela serve para disciplinar os empregados admitidos a partir daquele momento. Ou seja, aqueles empregados, trabalhadores que não estão na Assembleia, mas que vão ser contratados posteriormente. Então, tem cláusula que diz que eles também serão sujeitos a participar desse banco de horas. E até que quantas horas quantas horas extras podem ser feitas por dia? Tem algum limite ou tudo que se fizer também vai parar no banco de horas? Quanto é o máximo de hora extra que se pode? As horas legais são 2 horas extras por dia, limitadas a 10 horas de trabalho diárias.
2 horas extras por dia e não pode ter uma jornada maior do que 10 horas. Sim. Então são 44 horas semanais. 44 semanais. E se passar de 2, esse excesso vai para o banco de horas também? E eu entendo que não. Por quê? Porque o banco de horas é para as horas legais. As horas que ultrapassarem as 2 horas extras, que seria possível, deveriam ser pagas aos trabalhadores. E isso também tem que ser definido no acordo, ou já é uma regra, ou é a sua interpretação da regra? Existem alguns julgamentos que já apontam para isso. Mas é possível e seria bem interessante que no próprio acordo já tenha disciplinado esta situação. E estavas comentando no intervalo, doutora Caroline, que tem um prazo legal para se desfrutar dessas horas acumuladas. E isso também é determinado pelo Ministério do Trabalho? É determinado pela CLT mesmo e pela Lei 9601 de 98, que eu referi anteriormente. O prazo é de 1 ano. Então, a partir da existência desse banco de horas, o trabalhador tem 1 ano para gozar dessa folga. Se ultrapassar este 1 ano, o empregador deverá, então, pagar o valor de hora extra. Isso, em espécie. E tem acontecido assim, dentro de 1 ano, todas as horas extras são gozadas? Ou chega 1 ano e o pessoal está pagando mesmo? Tem acontecido dentro da lei? Na prática, acontece muito de existir muitas irregularidades, onde os trabalhadores não recebem as folgas, os trabalhadores acabam, então, esperando a rescisão do contrato de trabalho para requerer judicialmente o pagamento disto. Então, para não, entre aspas, prejudicar a empresa, muitos trabalhadores acabam se sujeitando a trabalhar horas a mais, às vezes trabalhar horas a mais de 2 horas, e eles vão requerer ou não após a rescisão do contrato de trabalho. Infelizmente, essa aí é a prática. Lembrando que esta questão de 1 ano para gozar dessas folgas, ela é a regra, é a regra máxima, mas os acordos coletivos podem prever situações mais benéficas. Nos acordos, por exemplo, do Sindasp, onde os trabalhadores, mesmo sabendo de toda a problemática e de um cenário que pode não ser favorável para eles no futuro, nós temos uma cláusula que é um mês. Então, fazendo hora extra no mês anterior, tu tem 1 mês para tirar as folgas. Sim. Porque senão acaba acontecendo uma situação de que perde-se o controle dessas horas. Sim. E os trabalhadores são prejudicados. E para requerer isto, apenas judicialmente ou alguma outra situação um pouco desgastante para eles. E já que é difícil controlar esse banco de horas, você falou há pouco também que muitas empresas não dispõem esses dados para conferência, vai ficando complicado, né? E afora o fato, doutora Caroline, de que todos os trabalhadores, né, tem que ser acordado em assembleia e fica valendo para todos os trabalhadores, afora esse fato de que a decisão de uns pode pesar para todos, tem a questão de que aqui na TV Floripa, que tem 6 colaboradores, por exemplo, se um folgar, os outros 5 vão ter que dar conta. Uma empresa de porte médio que tem 50 trabalhadores, se 10% disso, 5 folgarem, os 45 vão ter acúmulo de tarefas, né? Isso também é uma coisa que pesa, ou que os trabalhadores deveriam levar em conta na hora de tomar uma decisão se adotam ou não o banco de horas, porque isso pode gerar um problemão também, não pode? Sim, pode. Pode ter uma fadiga, né? Os trabalhadores podem ser levados a uma fadiga em que trabalham horas a mais, não recebem, tudo bem, mas só vão receber as folgas depois de algum tempo. Se for dentro de 1 ano, então eles vão acumulando um trabalho, um desgaste físico, e não tem muito parâmetro de quando que vão receber essas folgas, porque a regra é que a empresa é que vai designar a folga, porque isso faz parte do poder diretivo da própria empresa. Determinar isso. Então, acontece muito de uma empresa que tenha 10 funcionários, 10 trabalhadores, em que eles são obrigados a fazer horas a mais. Por quê?
Primeiro porque está, às vezes, no contrato de trabalho. Aquele contrato de experiência que a gente assina lá no início, é necessário que se leia realmente aquilo ali, porque ali diz se tu vai ser obrigado a fazer hora extra, se tu pode se negar a fazer, a questão da transferência, a questão de uma série de outras coisas. Então, é necessário que se leia esse contrato. Então, a partir de um momento que uma empresa que tenha 10 funcionários tem uma demanda maior do que esses 10 funcionários conseguiriam suportar em 8 horas... eles acabam se submetendo às horas extras além da 8ª hora, e isso acaba ocorrendo um problema, sim, maior do que o normal. Porque a atividade que ali é desempenhada é superior a 10 funcionários, nesse exemplo. Que era necessário, de repente, contratar mais funcionários. Ter 15 para dar conta sem ter que fazer hora extra. Isso. Então, de novo, precariza a relação de trabalho esse tal de banco de horas. É necessário que os trabalhadores realmente avaliem a situação e vejam como está a empresa que eles estão trabalhando, se vale a pena isso ou não. O importante é que exista uma transparência, já que irão aceitar isto, que exista uma transparência em relação ao controle de horário, em relação a opções aí de folgar, em relação também ao tempo de compensação dessas folgas. Chegamos ao final, doutora Carolina. Voou é um assunto bem interessante, né, para a categoria dos trabalhadores. Falamos aqui com a doutora Caroline Soares de Almeida, advogada, assessora jurídica do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações aqui em Santa Catarina. Falamos sobre o banco de horas, né, que não pode, entre outras coisas, exceder a 2 horas extras por dia. O gozar dessas horas, dessa folga que o banco de horas propicia, não pode ficar além de 1 ano, mas é tudo coisa para ser acordada numa convenção coletiva, numa assembleia dos trabalhadores, né? Tem mais informações ali no www.sindasp.org.br sobre isso, né? Sim, tem inclusive um campo específico que é em relação à jornada de trabalho e onde a gente alimenta ali com algumas jurisprudências, alguns julgamentos dos juízes em relação a isto. Desculpa, é isso? Inclusive, a assessora de imprensa, ela alimenta periodicamente com informações sobre banco de horas, sobre alguns pontos positivos e alguns negativos. Mais negativos do que positivos. Falta mandar algum alô para alguém para fechar, Carolina? Não, eu agradeço, agradeço o convite. E www.sindasp.org.br. Vai passar a vinheta agora do Sindasp e do Floripa em Foco. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.